Então, pessoal, vamos fazer aqui uma pequena introdução à genética quantitativa, mais como forma de motivação, tá? Esse texto aqui desse artigo eu achei bem interessante, que ele fala, eu vou ler aqui depois a gente faz uma discussão, né? Então, o nosso entendimento da herança quantitativa tem sido em nível fenotípico, né? É o que a gente conhece, resumido por variâncias e covariâncias. Então, a gente na genética quantitativa, a gente está sempre buscando estimar variâncias e covariâncias, ou seja, aqueles componentes de variâncias, né? Usando métodos estatísticos e computacionais cada vez mais sofisticados. Então, ao longo do tempo, os métodos têm evoluído, né? Os frequentistas, os bayesianos e outros métodos aí de estimar esses componentes de variâncias. Esses métodos foram utilizados com sucesso no melhoramento genético de plantas e animais. Entretanto, à medida que a genômica avança, então agora já começa a falar da genômica, né? Com os marcadores cada vez mais densos, aí com certeza pensando nos SNPs, né? Tornam-se viáveis estudos de associação ampla com base no LD, no desequilíbrio de ligação, tá? Então, há expectativas, né, de que técnicas da genômica aumentem nosso conhecimento de como os genes afetam características quantitativas nos organismos e como esses são regulados. Essas características, né, esses locos de características quantitativas são regulados. Esses locos de características quantitativas sempre foram encarados, né, como a gente estuda indiretamente os genótipos através dos fenótipos, né, como uma caixa preta, né? E com a genômica, né, acha-se que agora a gente vai abrir a caixa preta, ou seja, começar a saber quais locos, quais os efeitos de cada alelo desses locos sobre as características quantitativas, tá? Tradicionalmente, e talvez em vista da necessidade de justificar bolsas de pesquisa, há um otimismo de longa data sobre o entendimento da variação nas características quantitativas. Entretanto, muito está para ser realizado sobre a natureza quantitativa das características, tá? Então, ao longo do tempo, sempre que surge uma técnica nova, tem um otimismo muito grande, né? Que aquilo vai ser a salvação, e dali em diante a gente vai entender essas características quantitativas tão complexas, né? Nos projetos se fazem belas justificativas, né? Como ele fala aí, justificar projetos, justificar bolsa para ter recursos para estudar. E com isso, e tem mesmo um otimismo, né? Acha-se que vai resolver tudo com essas novas técnicas, mas se vê que essa nova técnica nada mais é do que uma nova ferramenta para se estudar essas características quantitativas. É o que eu creio que a genética, a genômica traga. A genômica é só uma nova forma de estudar a característica quantitativa. E a genômica é quantitativa pura, é quantitativa na veia. Daí a importância de se entender genética quantitativa. Esse artigo aqui é bem interessante, depois eu sugiro que vocês leiam, tá? As características quantitativas, então, por que elas são importantes? Porque elas são a maior parte dos caracteres de importância econômica, seja ele para o melhoramento genético, que é o que a gente vai discutir basicamente nessa disciplina, tá? Mas também as características complexas que causam doenças em humanos, também a maior parte são características quantitativas e são as mais problemáticas de se trabalhar, de se resolver, né? Busca-se soluções para essas características a tempo e pouco resultado se tem. Como é que a gente melhora essas características quantitativas? Então, uma das formas seria o melhoramento ambiental, melhorar o ambiente de produção, já que essas características são muito influenciadas pelo ambiente de produção. Outra forma seria melhorar o potencial genético dos animais e populações, ou seja, aqui é o melhoramento genético propriamente dito, escolher indivíduos com valores genéticos superiores e observar ganhos devido à seleção pelo uso dessas informações ao longo das gerações, tá? Voltar especificamente para o melhoramento genético, que é a nossa área, né, o interesse nessa disciplina. Então, ainda existe grande variabilidade na maior parte das espécies de interesse econômico para fazer seleção. A gente sabe que para fazer seleção a gente precisa de variabilidade. A fonte básica de variabilidade são as mutações. Existem crossing over, reprodução sexuada, que pode amplificar, rearranjar essa variabilidade. Mas a fonte básica de variabilidade é a mutação, mas existe
variabilidade na maior parte das espécies, que pode ainda ser explorada para seleção. Há situações em que o melhoramento genético é a única forma de aumentar a produtividade, isso é uma realidade, né? Então, às vezes, você já melhorou todo o ambiente possível e, às vezes, até por questões econômicas, você não consegue melhorar mais esse ambiente. Uma alternativa, então, é usar um material genético melhorado e ampliar essa produção. A gente sabe que materiais genéticos melhores, mais produtivos, às vezes chegam a dobrar ou até aumentar mais do que o dobro a produção de determinada espécie. O melhoramento produz mudanças hereditárias, isso é importante, né? A gente pode considerá-lo ecologicamente correto, né? Já que você usando um material genético mais produtivo, você em uma área menor, você vai conseguir ter a mesma produtividade, ou às vezes produtividade até maior. Tem aspectos interessantes também do melhoramento em relação às mudanças climáticas, né? O desenvolvimento de espécies, variedades, linhagens adaptadas às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Tem aspectos interessantes do melhoramento com relação à segurança alimentar, né? Principalmente associado a esse melhoramento das espécies localmente adaptadas, um melhoramento participativo que melhore, mas preserve esses indivíduos, né? Conserve esses indivíduos com composições genéticas tão interessantes que poderiam ser utilizadas futuramente em uma condição de uma doença aí nas raças comerciais e esses indivíduos portarem alelos de resistência ou também com relação à mudança climática. Então é um assunto bem interessante que tem textos interessantes aí para serem lidos nessa área. Por definição, a genética quantitativa é a parte da genética que estuda os caracteres quantitativos, né? Caracteres qualitativos geralmente eles estão ligados a características com poucas classes fenotípicas, né? Governados por poucos genes e que sofrem pouco a influência ambiental. Isso aqui a gente diz que tem uma variação discreta. Já as variáveis quantitativas, características quantitativas, elas são governadas por um número muito grande de genes, muito influenciado pelos ambientes, né? E geralmente apresentam se você plotar, por exemplo, aqui o peso, ele vai ter uma distribuição que tende à distribuição normal. Com a maior parte dos indivíduos aqui agrupada em torno da média, alguns poucos indivíduos muito acima da média, alguns poucos indivíduos muito abaixo da média. Isso aqui é o que a gente chama de variação contínua. É muito difícil você separar esses indivíduos em classes discretas, né, em poucas classes, ou pelo menos se você fizer isso, você vai perder muita informação. Então não vale a pena você agrupar esses indivíduos em classes discretas. É melhor você usar técnicas que estimam média, variância, covariância, ou seja, as técnicas genético-estatísticas que têm que ser aplicadas nas variáveis quantitativas. Não simplesmente fazer como Mendel fez, que é contar as proporções, separar as classes, né, e inferir sobre os padrões de herança. Esse slide é bem interessante para mostrar que essas características de importância econômica, como os pesos, por exemplo, elas são realmente influenciadas por muitos locos, né? Então, quando você joga um boi lá na balança e pesa ele numa idade específica, né, você tem um fenótipo, uma característica que foi mensurada, tá? Só que esse peso ele vai depender aqui, ó, de músculos, ossos, gorduras, água, né? Tudo que compõe o peso do animal, chifre, pelo, pele, né? Obviamente, todas essas características agrupadas num fenótipo final, elas são endereçadas por muitos locos diferentes, né? Então dá para ver que provavelmente são muitos genes, cada gene com muitos locos, né? Cada loco com alelos com pequenos efeitos, compondo esse fenótipo final, por exemplo, o peso. Então aqui, ó, muitos SNPs com pequenas ações influenciando o fenótipo final. Então daí a importância, né, a cara dos SNPs via seleção genômica tem a cara da quantitativa, né? Então a ideia é estimar os efeitos desse monte de SNPs, né, e somar os efeitos desses SNPs e atribuir um valor genético genômico ao animal, tá? Por isso que a genômica a gente acha, né,
que ela vai resolver bastante dentro da genética quantitativa, dos caracteres quantitativos. Então, a quantitativa é a parte da genética que estuda os caracteres quantitativos e a gente estuda o quê? Né? A gente estuda a variação e qual parte dessa variação é herdável. Então, a genética quantitativa está sempre buscando estudar essa variação, média, variância, esses componentes de variância e quanto disso é herdável. Aqui esse slide a gente já comentou, aqui é só um exemplozinho de altura, né, em populações humanas. Então aqui a gente tem a média, mas a gente sabe que a média sozinha não é uma informação interessante, a gente precisa de uma medida de dispersão em torno da média, então a gente usa aqui a variância, mas isso aqui é média e variância fenotípica, né? Então é fácil obter variância fenotípica, o difícil é essa variância genotípica aqui. Então aqui que são lançados, se lança a mão de métodos genéticos estatísticos, desde a estatística dos métodos tradicionais e agora os métodos genômicos. Tá? Vamos parar por aqui e na próxima a gente segue.